Fala pessoal, alô galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula sobre consumindo API, tá legal? E hoje a gente vai falar sobre modelos. Na aula anterior, gente, a gente criou então a aplicação chamada Interface CMS, que tem o objetivo de acessar a nossa máquina, né, que é o nosso servidor de API que a gente já vem construindo nas aulas anteriores, tá legal? Então, esse é o objetivo de hoje e vamos começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, na aula de hoje, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, então, nessa interface CMS. E essa interface CMS, a gente criou também uma aplicação MVC, ok? Da mesma forma que a gente criou uma aplicação MVC aqui para a nossa API, a gente também criou uma aplicação MVC para a nossa interface do CMS, né? Interface onde vai ter lá o nosso design gráfico, né? Onde a gente vai colocar a nossa carinha bonita. Então, um sol aqui mais ou menos, com umas árvores, ok? Então, é isso que a gente vai fazer, então, desenhar a interface. A gente vai mexer bastante com HTML, CSS. Eu vou colocar o Grunt para vocês verem como é que funciona. Então, aqui a gente vai mexer com bastante interface, perfeito? Muito bom, gente. Só que na aula de hoje, o que a gente precisa fazer? Os primeiros passos para que a gente possa começar a enviar os dados lá para a API, tá legal? E desses primeiros passos, o primeiro objeto que a gente vai mexer é o nosso modelo, tá legal? Da mesma forma que a gente começou a fazer aqui no servidor da API, mexer primeiro lá na nossa database, para depois a gente começar a enviar os dados para cá através da nossa model, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai mexer na nossa model para que a nossa model possa mandar então uma requisição HTTP lá para a nossa rede, chegando até o nosso servidor, tá? E aí ela vai fazer o quê? Primeiro ela vai pedir o token, ela vai receber o token, depois ela vai mandar o post, ou vai mandar o get, ou vai mandar o update, o que ela precisar mandar para dentro desse servidor de API, perfeito? Então tá, gente, o objetivo da aula de hoje é mais prático, tá? Então não temos muito conceitos para a aula de hoje, tá? Porém, a gente tem muita coisa para fazer nesse nosso modelo de usuários, né? Um modelo que a gente vai utilizar com a API REST, ok? E a gente vai utilizar o componente REST do Node.js para conseguir, então, acessar essa nossa API, tá legal? Então, bora pro computador e vamos fazer tudo isso na prática. Vejo vocês lá no computador. Já no computador, pessoal, então agora a gente vai para mais uma aula, né? A aula de número 63 agora, tá legal? Perfeito. E hoje a gente vai começar a criar, então, os nossos modelos de usuários para que a gente possa, então, acessar a nossa base de dados. Lembrando que a qualquer momento, gente, vocês podem, então, agendar a aula particular de vocês, onde eu vou ficar 1 hora a aula dedicado justamente para poder destravar vocês, onde vocês não conseguirem entender em alguma parte dessas aulas ou sobre qualquer outro assunto que vocês quiserem saber sobre o mundo de desenvolvimento de sistemas, eu posso então aí estar ajudando vocês com essa aula particular, tá legal? Perfeito. Indo lá então para a nossa parte do nosso CMS, a gente tem as nossas duas aplicações, o CMS e o nosso CMS interface, né? Então eu vou dar aqui um npm start para startar o nosso CMS e agora eu vou dar um sublime ponto aqui para abrir então o nosso CMS interface, né? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, como todas as aulas, a primeira coisa então a gente tem que rodar lá o nosso JS Hint, ok? Então vou rodar o nosso JS Hint, tudo bonitinho, funcionando, e vou rodar o nosso script de teste também, tá? E ele já também aqui não tem nenhum teste, porque a gente ainda não fez nenhum teste, então tá tudo bonitinho funcionando. Uma outra coisa que eu tenho que fazer, gente, é o seguinte, abrir aqui o nosso Trello, né? Onde a gente está organizando as nossas tarefas, e vou arrastar aqui o criar projeto, ok? Para uma próxima, e vou adicionar aqui uma outra na interface, que é o quê? Criando modelo de usuário, ok? Então, para o nosso cliente conseguir validar e ver o que a gente está fazendo, né? Então, vou colocar mais uma tarefa aqui, ó, interface, e vou colocar criar, ou melhor, criando modelo de páginas, ok? Então, tem ali duas tarefas que a gente pode fazer, então, nessa aula, próxima tarefa da próxima aula, e assim vai, tá? Então, vou colocar aqui também, ó, interface, criando controllers, e aí uma outra coisa aqui, interface, criando views, tá?
que é uma parte bem aí interessante para os front-ends na hora que a gente vai criar essas views aqui. Então tem algumas tarefas que a gente precisa fazer para esse CMS interface, né? E hoje a gente vai mexer então com os modelos de usuários, perfeito? Muito bom, gente. Então, para a gente mexer com os modelos de usuários, a primeira coisa que a gente vai precisar, gente, é o quê? É de um componente REST, tá? Esse componente aqui que já está instalado, que eu já peguei da aplicação anterior. Esse componente REST, ele vai fazer com que a gente consiga, então, criar dentro do nosso modelo uma interface REST que a gente possa mandar lá para a nossa API, fazendo um GET, fazendo um POST, ou seja, acessando o nosso dado de um servidor para o outro, de uma aplicação para o outro, dados cruzados, tá legal? Perfeito, então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Vou abrir aqui o nosso spec, então a gente tem aqui o nosso spec de modelo de usuário, ok? E a gente não tem o nosso modelo de usuário ainda, né? Deixa eu ver aqui. App Model, a gente tem ele aqui, mas não tem nada ainda, né? A gente ainda não começou a implementar os dados, tá? Perfeito. Então, o que a gente precisa para fazer com que esse modelo de usuário funcione, tá? Legal. Como que eu começo? Eu começo sempre pelo teste, né? Pelo Driven Development, para que ele possa me guiar no meu desenvolvimento. Para ganhar tempo, gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Sublime do CMS, tá? Porque eu já fiz isso com vocês lá no CMS e vou simplesmente copiar o código, né? Então, copiar esse código aqui, ó, que eu já fiz no modelo com vocês anteriormente, para que a gente possa, então, ganhar tempo, tá legal? Uma outra coisa, gente, eu sempre digo que o programador, aquele programador preguiçoso que programa pouco, mas tem muito resultado, ele é um dos programadores melhores, porque ele consegue reaproveitar tudo aquilo que ele faz, tendo uma performance muito melhor, tá legal? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ser um pouco preguiçoso agora e vou copiar, então, um dado que eu já tinha feito uma vez, tá? E vou colocar aqui para que a gente possa fazer de uma forma mais rápida. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho meu teste de usuário, tá? Que eu tenho um describe aqui que valida algumas informações do meu usuário. E eu tenho aqui um método salvar, tá? Eu vou copiar porque esse teste aqui é muito parecido que a gente precisa para esse spec desse usuário aqui do nosso, da nossa interface, tá? Eu estou acessando aqui o modelo de usuário, eu preciso validar os atributos, então aqui é a mesma coisa, tá? Então são os mesmos atributos que eu tenho que validar, tá? E aí a outra coisa que eu preciso fazer é o método salvar aqui, tá? Deixa eu arrumar essa aqui também. Perfeito. Então, quando eu salvar aqui, eu tenho que retornar o erro falso e eu tenho que fazer o negócio funcionar aqui, perfeito? Então, eu vou tentar utilizar esse método e vamos ver o que vai dar aqui, ó. Vou rodar o meu teste. O meu teste, ele vai tentar fazer ali um REST HTTP e não vai conseguir, tá? Ele deu timeout aqui porque ele não conseguiu acessar lá os meus dados, tá? Vamos analisar agora o porquê que ele não conseguiu acessar os meus dados. Porque é o seguinte, aqui, gente, eu mando um callback no meu salvar, ok? Então, ó, eu vou lá, preencho o meu usuário, preencho os dados, eu vou até colocar assim, ó, nome Danilo, criado pela interface CMS, ok? E aí aqui eu vou deixar o login DDA, senha DDAS, DDA2 e o e-mail pode ser dda@bemfinito. Beleza, perfeito. Agora eu vou tentar, então, eu estou tentando utilizar esse método salvar e se a gente olhar aqui no nosso modelo, gente, ó, a gente tem um callback, mas a gente não chama o callback, a gente não faz um call para ele. Por isso que ele deu timeout lá. Se a gente simplesmente fazer callback.call aqui, ó, o nosso teste vai falhar, mas ele não vai travar dando timeout. Olha só, vou rodar aqui, ó, ele falhou, porém não deu timeout. Por quê? Ele fala que essa propriedade de erro não existe, né? Por que ela não existe? Porque a gente não está fazendo nada no nosso salvar. O que a gente precisa fazer no nosso salvar é enviar os dados via post, tá? E como que a gente faz isso? A gente tem duas opções, na realidade. A gente tem a opção de mandar esse dado via post, igual a gente já fez no nosso spec, né? Então, se a gente olhar aqui no nosso teste de controller, olha só, eu estou aqui no nosso CMS interface, estou indo lá para o CMS e API. Vou abrir aqui o teste de controller e tem o teste de controller de usuários. Olha que interessante, gente. Se eu pegar o teste de controller de usuários e fizer o seguinte, eu preciso configurar os meus dados que eu vou acessar ali a minha API, tá? Então, vou pegar esses dados aqui de configuração, vou deixar aqui no meu modelo de usuário.
Então, eu tenho o request do meu HTTP, né, do meu objeto HTTP request, e tenho o localhost 3000, que é a porta que a gente está acessando, então, essa nossa aplicação CMS, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, localhost 3000 usuários. Essa é a porta que a gente tem que acessar, então, a API de usuários, que é essa API que a gente levantou aqui, perfeito? Então, se a gente tem esse 3000 aqui e a gente quer fazer, então, um request lá para aquela API, olha que interessante, gente. Eu posso simplesmente pegar um método que a gente já fez no nosso controller de CMS e utilizar ele lá no nosso modelo de usuários. Olha como eu estou reaproveitando o código. Então, ó, tem aqui o método salvar, quer ver? O método post. Tá aqui, ó, o método post. O que eu faço aqui? Eu pego o meu token e envio um post lá para o meu CMS, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar esse post aqui, vou copiar, ok? Vou aqui no meu usuário salvar, né? Vou pegar esse dado aqui e vou jogar aqui, tá? Olha só que interessante. Fiz isso daqui, voltei, tá? Então, eu tenho request.post. O post que eu quero mandar é o host, que é esse host que está aqui. Porém, eu vou mandar para os meus usuários. O meu token, eu vou mandar um token qualquer aqui, tá? Então, vou criar um token qualquer aqui, porque eu ainda não tenho esse token, tá? Então, vou colocar aqui um token qualquer. Teste 1, 2, 3, tá? Beleza. Var desse token. Perfeito. Aí, agora, eu vou fazer o meu post, mandando, então, um token inválido com os meus dados que eu preciso preencher. Então, o que eu vou fazer aqui para preencher? Ó, eu vou arrumar esse hash aqui para ele ficar de uma forma mais legível, tá? Então, vou deixar um abaixo do outro. E aí, agora, no meu from aqui, eu vou preencher com meus dados que eu tenho aqui do meu objeto. Tá vendo? Então, eu vou mandar aqui o meu nome. Nota que aqui eu já posso mandar o ID também, se eu quiser, tá, gente? Então, ó, já posso mandar o ID aqui. Na realidade, como eu estou fazendo um post, eu não preciso, né? Então, um post eu sei que eu vou criar um dado. Eu não vou atualizar, então eu não preciso mandar o meu ID. Perfeito. Então, dis.nome, dis.login, dis.senha e dis.email. Então, são todos esses dados aqui que eu vou enviar lá para a minha API, tá? Perfeito. Então, se ele deu erro, ao invés de eu disparar 503 aqui falando esse tipo de coisa, a única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar a mensagem que veio lá do meu JSON, tá? E vou mostrar na tela. Então, o que eu preciso de retorno para que quando dê certo, tá? O que eu preciso de retorno é o quê? Eu preciso, deu tudo certo aqui, deu 201 created, então o que eu tenho que fazer? Aqui, como eu estou no meu modelo, if status code for igual a 201, quer dizer que eu criei o meu dado, então o que eu vou fazer no meu erro? Eu vou dar um return, então, na realidade o callback, e aqui no meu callback eu vou passar então o meu erro false, ok? E a mensagem, eu vou passar a mensagem que veio do meu JSON. Ou seja, a mensagem que veio lá da minha API, tá? Vou pegar esse dado aqui que eu estou convertendo e vou jogar aqui em cima. Perfeito? Beleza. Então, tá certinho aqui esse meu callback. Aqui eu tenho esse meu dado. Se deu certo, tudo bem, eu mandei erro falso. Se deu errado, aí eu posso pegar no meu callback e mandar falando que deu erro true, ok? Só que se não deu erro, eu não preciso mostrar a mensagem, então posso tirar aqui, tá? E se deu erro, eu mostro a mensagem, então dou um erro true e mostro a mensagem que veio lá do meu JSON, a mensagem que veio lá da minha API, tá? Aqui eu estou fazendo um post, então, para esse usuário, beleza, tudo belezinha. Vou salvar esse dado aqui e vou fazer um teste, só para a gente ver o que vai acontecer. Nesse caso, tem que me vir erro 401, por quê? Porque o meu token não é válido, né? E aí eu vou tentar rodar o meu teste para a gente ver o que vai acontecer aqui. Ó,
ele deu 401, ok? Porque eu tentei fazer um post para o usuário, mas não mandei o token. Então ele me retornou 401 na API, ok? E aqui no meu teste ele falha também, porque ele deveria ter um retorno de erro, né? Eu vou converter esse JSON aqui dentro, só para quando der erro, porque quando não der erro eu não preciso pegar a mensagem também, tá? E vou colocar aqui, ó, um console.log para ver o que é que está acontecendo. .log. Vou dar uns espaços aqui, uns iguais, né? E vou colocar o que veio no meu body aqui, só para eu enxergar o que está acontecendo. Vou rodar o meu teste de novo. E aí ele me manda aqui, ó, erro, token inválido e os dados da API. Deixa eu ver o que retorna aqui no meu erro também. Então vou botar um console.log lá no meu erro dessa vez. Então vou vir aqui no meu erro e vou colocar um console.log desse meu retorno, ok? Vou rodar agora o meu código. Tá. Deixa eu ver o que tem aqui no meu retorno. Meu retorno está vindo null. Ah, beleza. Então aqui eu fiz errado aqui no meu callback. Vou tirar essa opção do null aqui. Vou retornar somente o segundo parâmetro, tá? Perfeito. Vou rodar de novo o meu código. Muito bom. Então ele retornou para a gente certinho, só que ele deveria vir true e veio falso. Então o nosso teste está funcionando belezinha, ok? Então o que eu fiz aqui? Se o meu response for 201, eu retorno erro. Se não, eu converto o meu JSON, ok? Faço o meu callback, o erro vira true e eu pego a mensagem que eu mandei pela API, tá legal? E aí eu vou tirar aqui esse console.log que a gente depurou o código. E aí o nosso teste está falando da maneira correta porque a gente não está mandando o nosso token, né? No nosso usuário aqui também, a gente precisa mandar o token certo. Então antes de fazer o post, a gente precisa fazer um header para conseguir pegar o token que a gente precisa enviar, tá? Então como é que a gente faz? Eu também vou lá no nosso teste de controller, ok? E vou pegar o token que a gente fazia aqui, ó. Esse método aqui, ó, a gente buscava o token do usuário, né? O token do usuário, o token do CMS que a gente precisava mandar. Então eu vou utilizar esse algoritmo que a gente fez lá no outro projeto para que eu possa então resolver esse meu problema. Então eu tenho o token aqui que eu dou um header do meu host, tá? Que é a porta 3000, batendo em usuários. Aí eu pego o meu token, ok? Depois que eu peguei o meu token, aí eu faço o post, tá? Então vou envolver tudo isso daqui dentro do meu request, onde eu pego o token, ok? Perfeito. Então, se isso daqui está bonitinho, quando eu rodar o meu código, ele vai ter que funcionar dando os 204, né? Então, ele deu 204 aqui, ó, funcionou bonitinho, ele conseguiu pegar o token, porém ainda deu bad request aqui, ó. Na hora de eu enviar o meu usuário, ele deu erro, falando que ele não conseguiu ainda incluir lá na minha API, tá? Legal. O meu teste aqui, eu também preciso arrumar aqui, ó, deve incluir na API, ok? Perfeito, para deixar assim um nome mais bonitinho. E aí o que eu estou fazendo aqui? Pegando o token e enviando, só que ainda não funcionou o nosso request, né? Gente, por que está vindo 400 aqui? Sendo que eu estou utilizando o meu this, que é da minha instância. Olha só que interessante, gente. Se eu estou fazendo um request de header, e esse request de header eu estou dentro de uma outra função, de um outro callback, esse meu this aqui já não é mais o nome, tá? Esse meu this agora é outra coisa. Então o que eu preciso fazer aqui, gente? Criar uma variável aqui em cima, dar o nome dela como self, tá? É um nome que eu quero. Então melhor, eu vou colocar aqui como usuário mesmo, tá? Usuário. E aí esse usuário fica sendo a minha instância local. Beleza. Agora se ela é a minha instância local, aí o que eu consigo fazer agora? Mandar o meu usuário com os meus dados preenchidos aqui. E aí agora eu consigo sim fazer o meu post do jeito correto. Vou rodar o meu teste, tá aí. Consegui fazer o meu 201 created mandando o meu post, tá? Só que olha só que interessante, se eu sei que esse meu usuário já tem essas propriedades, por que não utilizar esse usuário diretamente, tá? Então ao invés de eu fazer esse hash, eu poderia simplesmente utilizar o meu hash de usuário, ok? Vou fazer isso daqui, vamos fazer o teste para ver o que vai acontecer. Tá aí, funcionou também, mandou os meus dados via post, eu consegui trafegar o meu usuário e estou criando o meu usuário diretamente pela API. Se eu simplesmente vir aqui e dar o reload, eu vou ter mais dois registros que eu acabei de criar aqui da nossa interface para a nossa API.
tá? Viu que legal, gente? Muito legal, né? Olha só, a gente também pode criar um método buscar, tá? Como é que a gente faz para criar um método para buscar todos os usuários que está na API aqui dentro do nosso modelo? A gente também vai fazer, então, pelo nosso teste, ok? Então, se a gente olhar lá no nosso CMS, no nosso teste de modelo, a gente já fez um método para buscar, que é esse método aqui para buscar todos. A gente pode utilizar a mesma ideia lá no nosso CMS interface. Então, a gente pode chegar aqui no nosso teste, tá? Então, no nosso teste de modelo, tá? No nosso teste de modelo, a gente tem aqui o todos, né? E esse todos aqui retorna todos os usuários para a gente, né? Cadê? Não é esse não? Todos. Cadê o todos? Usuário.todos. Deixa eu ver aqui, fazer uma busca melhor. O usuário.todos. Tá aí. Então aqui, ó, ele retorna todos os usuários. Eu vou copiar esse teste exatamente igual está aqui, ok? E vou colocar um teste também aqui no nosso interface, tá? E aí na nossa interface, então, eu vou buscar e vai retornar todos os usuários pela API, tá? E aí como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou buscar, então, nesses dados aqui, o que eu estou fazendo? Eu só quero buscar, então eu já vou garantir que eu tenho alguma coisa lá na minha API. Então eu vou remover esses dados aqui que eu fazia do outro teste e eu simplesmente vou mandar buscar todos os meus usuários, tá? Quando eu busco todos os meus usuários, ele tem que me retornar algum usuário, tá? Ou ele não pode me dar erro, na realidade, só isso. Ele não pode me dar erro e tem que me retornar alguma coisa, tá? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Usuário.length tem que ser maior ou igual a 0, tá? E aí isso aqui tem que ser true, perfeito? Então, usuários.length tem que ser maior ou igual a 0. E esse meu retorno aqui, eu vou deixar como retorno somente. Perfeito. Então, meu teste aqui ele vai validar que o erro deu falso, tá? Ele vai validar que a minha usuários, né, os meus dados de usuários, ele tem que ser com length maior do que 0, maior ou igual a 0. Quer dizer, ele tem que me retornar alguma coisa ou me retornar nenhuma coisa, né? Perfeito. Então, eu vou vir aqui no meu modelo de usuários agora, né? Se eu rodar o meu teste, vai funcionar? Não, não vai porque eu não tenho esse método todos, né? Então aqui, ó, vocês vão ver que eu não tenho o método todos. Então agora eu vou voltar lá no meu CMS, vou pegar o meu método de todos e vou jogar esse método todos aqui também nesse novo método, nesse novo modelo, né, que é o modelo da interface, tá vendo? Então nesse modelo da interface, ao invés de eu dar um select, eu vou simplesmente fazer um request de um get na nossa API, tá? Então vou pegar os dados aqui e nesse caso a única coisa que eu vou fazer é um request, porém no get eu acredito que eu não preciso mandar o token, então eu vou tirar isso daqui e vou fazer somente um get do que? O get do meu host diretamente, que é o host de usuários. Não preciso de mais nada disso daqui, perfeito? Então fiz esse get diretamente e aí eu tenho aqui o meu retorno, perfeito? Então com o meu retorno, a única verificação que eu vou fazer é o que? Se a minha função retornou alguma coisa, né? Aqui eu posso dar um tab assim, perfeito? E aí agora eu tenho então o host que eu quero enviar no meu get, tá? O retorno que eu vou fazer então no meu get, e aqui o meu retorno tem que ser 200, ok? Então status code tem que ser 200. Se for 200, erro igual a falso, e eu tenho os usuários que eu quero, né? Então o que eu posso fazer aqui? Antes de dar continuar, eu vou dar um console.log, porque eu quero ver o que vem de retorno, né? Então vou pegar esse JSON convertido, vou jogar aqui em cima, porque a gente vai utilizar ele para os dois, tá? Então eu quero ver o que vem de retorno da minha API aqui no meu teste. Se deu erro, erro falso, e o erro aqui do meu dado da minha API. Se deu certo, eu quero ver o que veio nesse body. Então, console.log, uns iguais aqui, e agora eu quero ver o que veio no meu request body. Muito bom. Agora eu vou rodar o meu teste. Ele vai falhar, obviamente, porque eu ainda não terminei, mas ele veio aqui, ó, um retorno do dado diretamente, tá vendo? Então ele retornou para mim um array de opções.
Perfeito. Se ele retornou um array de opções, é exatamente isso que eu quero no meu teste, né? Se é exatamente isso que eu quero no meu teste, então o que eu posso fazer aqui, minha gente? Posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu já tenho o meu retorno, que é o meu body. Eu vou converter ele no meu JSON, ok? E aí eu posso pegar esse JSON convertido e vírgula aqui, ó, colocar então os usuários, dois pontos, o meu JSON, ok? E aí eu sei que eu vou retornar a quantidade que eu preciso lá no meu teste, que agora os usuários aqui vai ser maior do que 0, né? Perfeito? Então tá bom. Se é isso daí, quando eu rodar o meu teste vai passar. Tá vendo? Passando bonitinho. Tá. Porém, gente, eu não quero desse jeito aqui, ó. Eu não quero validar se deu erro e não quero validar os usuários. Eu quero diretamente retornar o meu array, tá? Eu quero retornar o meu array de usuários ao invés de ter que validar se deu erro ou não, tá? Então a única coisa que eu vou fazer é verificar se o meu array de usuários é maior do que 0. Então se o meu retorno aqui, ó, já é os meus usuários, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui no meu objeto e se deu tudo certo, eu simplesmente vou retornar esse meu JSON, que é o JSON que eu busquei lá da minha API, ok? Então simplesmente retorno ele, que é a minha coleção, tá? Feito isso, eu já tenho então meus usuários funcionando. E se deu erro, eu mostro aqui que deu erro no meu objeto, tá? Vou rodar aqui o meu código, tá aí, ó, funcionando para mim, perfeito? Agora uma coisa que eu vou fazer para poder dar erro, vou colocar aqui usuários de e vou rodar o meu código, ele vai dar erro aqui, e aí no nosso código aqui, ó, ele vai dar um defined, ou seja, ele não conseguiu buscar o dado na minha API, tá? Perfeito, gente. Rodando o teste de novo, passando, bonitinho. Vou rodar aqui o JS Hint também, para verificar se está faltando alguma outra coisa. Passando também, então tá bom, tá? Gente, a gente vai ficar por aqui. A gente fez então 2 métodos, tem muito conhecimento para vocês. Vocês vão ter que aí praticar bastante na casa de vocês para que vocês possam entender tudo isso aqui que eu fiz. E lembrando, ficou com dúvida, marca a aula particular para que eu possa explicar e tirar as dúvidas de você com relação a isso aqui que a gente está fazendo, tá? Mas basicamente a gente está trafegando post e get agora de um servidor, que é um servidor de interface, para um servidor de API, igual a gente viu lá no quadro, perfeito? Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, que empolgante está ficando esse dado, hein? Tá ficando muito legal porque a gente pode reaproveitar todo o código que a gente fez lá nos nossos testes e utilizar aqui. Tá vendo como que a prática do TDD é muito importante? Porque com a prática do TDD você consegue fazer documentações da sua própria API para você utilizar ela no outro projeto. Olha só que interessante isso, gente. Mas, perfeito. Vamos continuar porque ainda tem muita coisa para a gente fazer, tá legal? Então, fico por aqui e até mais.